migração interna no Brasil. Fica ligado. Ligado com o quê? Ligado porque essas migrações internas elas têm aí bastante questõezinhas para poder cair e te perguntar na prova. Olha só, eu fiz um quadro aqui para você, tá meio estranho, né? Mas eu botei na tela. Olha na tela aí, ó. Esse quadro, ele vai mostrou aí para você que entre 1690 e 1760, o auge da mineração, a principal área de saída era de São Paulo e do Nordeste, em direção a Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então esse movimento migratório era saindo gente do Nordeste brasileiro e do estado de São Paulo, em direção a Mato Grosso, Goiás, a Minas Gerais, atrás de ouro, né? Então o pessoal ia atrás de ouro. Já no século XIX, 1810 a 1860, a expansão do café fez com que essa migração fosse para a região entre São Paulo e Rio de Janeiro, para o Vale do Paraíba. Então ali na região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio, nessa área aí atraiu muita gente por conta da expansão cafeicultora naquela região. Entre 1870 e 1910, a borracha vai tirar gente do Nordeste para a Amazônia. Então, a produção da borracha, o último respiro da borracha, do ciclo da borracha aí no final do século XIX e do século XX, nesse período chamou muita gente para lá. Depois ela vai continuar um pouco mais para frente, mas enfim. Em 1860 até 1930, o auge do café. E aí a população veio do Nordeste e do Sul para o Oeste Paulista e também o Norte do Paraná. Tá? O Oeste Paulista e Norte do Paraná atrás dessa produção de café. Já entre 1930 e 1940, surto do algodão, tirava gente de Minas Gerais e da Bahia em direção a São Paulo. Então a população que saía em direção a São Paulo em busca dessa produção aí, de algodão. Entre 40 e 45, Batalha da Borracha, o último respiro da borracha, aí, digamos assim, na Amazônia, onde a gente tem aí todos os acontecimentos aí no século XX, que acabaram culminando no final, né, mais tarde, na década de 80, com a tentativa de sobrevivência dos seringueiros ali, com Chico Mendes. Então, essa resistência dos seringueiros lá fez com que tu tivesse aí um movimento ainda nesses últimos anos da borracha para a Amazônia. E até os anos 2000 a industrialização, né? A partir de 1945 a industrialização, que atraiu demais para a região sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, mais São Paulo ainda, que atraiu realmente muita gente para aquela região por conta do processo de industrialização que viviam naquelas cidades, né? Lembra? Substituição da importação. Em vez de eu importar o produto, eu acabava trazendo a fábrica para dentro do país. Foi o que aconteceu nessa região aí do Brasil. Muito bem. Então aqui a gente tem os movimentos migratórios do século XX, né? Em 50 e 70, o grande movimento migratório do Nordeste para o Sudeste e para o Sul, né? Tu tem ainda o movimento do Sul para o Centro-Oeste, um processo de avanço da fronteira agrícola brasileira, que continua na década de 70, 90, aqui complica um pouco mais o interior do Brasil, porque aqui tu já vai ter a formação de Brasília, né? Então outros atrativos para aquela área ali central. Continua o movimento Nordeste-Sudeste, com um pouco menos ênfase, né? Diminui um pouco. E daí um movimento a partir da década de 90, muito aleatório dentro do Brasil. Continua o movimento Nordeste, mas olha que nós já temos uma certa considerável de movimento de retorno, né? Nós tivemos aí um movimento de retorno muito grande de população interna do Brasil, do Sudeste para o Nordeste, do Sudeste para o Sul, né, também. Então esse movimento aí aconteceu nos últimos tempos. Onde estão os migrantes, né? Onde está a população que se movimenta, imigrantes nascidos em outro estado da população em porcentagem de 2012, veja só,
tu vai ter aqui o Brasil, em média, 15,7% das pessoas moram fora do estado em que nasceram, né? Moram fora do estado em que nasceram. Alguns de vocês aí talvez seja assim, estejam morando em outro estado, nasceram no estado e moram em outro. Então você pertence a esses 15, 16% da população. Eu também sou assim. 34% da população do Centro-Oeste não nasceu lá. 20% no norte do Brasil não nasceu lá nos estados do norte, 18% do sudeste não nasceu no sudeste, então ó, a atração do sudeste aí, porque também muita gente no sudeste, uma concentração muito grande. Esse 18% do sudeste é uma quantidade enorme de pessoas que vivem nessa área e que não nasceram ali, que nasceram em outros lugares. 12% sul, então o sul aí, 12% da população que vive no sul não nasceu no estado em que vive, e 7% só no Nordeste. A maioria dos nordestinos, então, absoluta, nasceu lá e vive lá, e somente 7% que não vive na sua região. Tá? Terminando sobre migração, podemos ver aí esse movimento de retorno. Isso aqui é um balanço migratório 2004 a 2009. Como é que fica o saldo migratório? Saldo migratório é a diferença de emigrantes para imigrantes. Emigrantes são aqueles que saem do lugar e imigrantes são aqueles que chegam. Então essa diferença nos dá o saldo migratório. Veja só, os estados brasileiros que estão em rosa, o saldo migratório é negativo. Quer dizer que tem mais gente saindo do que gente chegando nos lugares. E os que estão em azul são os que têm mais gente chegando no lugar do que saindo. Está aumentando a população por conta da migração. Alguns destaques: o estado de Goiás aí com número elevado, Santa Catarina também com número elevado de imigrantes que chegam. Então muito mais gente chega nesses estados do que sai. E o número de pessoas que saem do estado, maior o número, aí ficou por conta do estado da Bahia. Muita gente ainda saindo da Bahia, 108 mil pessoas no período estudado aí, de pessoas que saem. Então os movimentos migratórios aí que acontecem desse saldo migratório da população. Obrigado, galera, um abraço, tchau, até a próxima!